Olá, professor. Olá, professora. É com muita dedicação que eu, PCNP de Arte Luciano, estou aqui mais uma vez com vocês. Tão longe, mas ao mesmo tempo tecnologicamente tão perto, buscando novas metas, traçando novos objetivos de como é que a gente pode continuar o nosso trabalho, que é contribuir para o processo educacional dos nossos estudantes. E é lógico que nós, professores de arte, temos uma vantagem, né? Nós já temos aí as ferramentas da arte ao nosso favor. Vamos nessa, então? Então, a nossa TPC da semana, ela tem orientações específicas para a linguagem de arte, mas ela também atinge aí outros públicos. Quais os objetivos gerais da nossa TPC? São vários. Despertar o olhar interdisciplinar do professor de arte para o trabalho com as habilidades que compõem a AP, dialogando com a área de conhecimento, reconhecer a importância da intencionalidade no desenvolvimento das habilidades que versam a AP nas atividades do currículo de arte. O professor de arte, no caso, ele já está trabalhando muitos de algumas habilidades que versam os conteúdos da AP. Mas agora, com essa atividade que eu vou mostrar para vocês, eu quero despertar o caráter intencional desse trabalho, para que o próprio aluno também perceba e identifique esse diálogo interdisciplinar entre as disciplinas de arte, no caso a disciplina de arte, e a área de conhecimento. Outro objetivo é identificar como as habilidades trabalhadas na AP conversam com as habilidades da disciplina de arte. Reconhecer como a disciplina de arte pode contribuir para a formação integral do processo educacional do aluno, em especial na formação leitora, escritora, através das linguagens artísticas. A gente sabe aí que a competência leitora e escritora é de função de todos, né? Todos nós devemos trabalhar essa competência leitora e escritora, além também da interpretação, da expressão, da argumentação. E com a arte, no caso a arte, ela tem essa função de contribuir para a formação dessa competência leitora e escritora, mas ela não é uma coadjuvante, ela também é uma protagonista ao lado da língua portuguesa, ao lado da língua estrangeira moderna, ao lado da educação física, da história e todas as outras. Não é auxiliar a língua portuguesa a trabalhar a competência leitora e escritora, e sim a cumprir a sua missão como educador na formação integral do aluno. Como já falei lá anteriormente, nós vamos usar as linguagens artísticas para desenvolver essa competência tanto leitora quanto a escritora. Então, o que nós temos na nossa pauta de hoje? Primeiro, nós vamos ter um acolhimento, uma sensibilização com a arte. Depois eu vou trabalhar a interdisciplinaridade das habilidades da AP do ensino fundamental, dialogando com as habilidades de arte. Nós vamos analisar uma ou duas questões do ensino fundamental, do sexto ano do ensino fundamental, e possíveis propostas para trabalhar as atividades de arte. E depois nós vamos fazer a mesma situação com as habilidades do ensino médio. E eu escolhi uma questão da AP da segunda série do ensino médio e vou mostrar algumas possíveis propostas para que a gente possa trabalhar com as atividades de arte. Bom, nosso acolhimento e sensibilização. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo, que eu gostei muito, e eu vou compartilhar com vocês esse momento, e é um diálogo muito interessante entre esses dois bailarinos. Vamos ver o vídeo, então?
Hey, ¿qué pasa, chica? Que yo estoy... Vocês perceberam como os bailarinos se despiram não só das suas vestimentas, no caso o figurino, mas eles também se despiram de preconceitos? Ao mesmo tempo, cada um com sua identidade, sua poética pessoal, completaram-se harmoniosamente, um sem anular o outro. Pois é, fazer a arte é materializar sua experiência e percepção do mundo, transformando o fluxo de movimentos em algo visual, textual ou musical. A arte cria uma espécie de comentário. A arte, pessoal, é essa linguagem de potência inquestionável que ousa se aventurar a falar de acontecimentos e percepções da vida pela voz dos fazedores das práticas artísticas. Sejam esses fazedores, no caso, os artistas, pode ser os amadores, os profissionais, os estudantes, que todos nós podemos se arriscar em nome da arte e com a arte. Então, a gente começa agora o nosso trabalho com a interdisciplinaridade. Essa palavrinha é tão difícil às vezes que a gente engasga na hora de falar. Bom, eu separei aqui para vocês, nesse slide, todas as habilidades que versam a AP de língua portuguesa do 6º ano do ensino fundamental. E destaquei em azul as habilidades que a gente pode estar conversando com as habilidades de arte, as habilidades que a gente pode trabalhar de uma forma mais
confortável, já que a gente não da disciplina de língua portuguesa. Então, eu destaquei aqui 5 habilidades que a gente pode trabalhar com as atividades de arte. Uma delas, então, localizar informação explícita em um texto, identificar a finalidade de um texto, identificar tema em um texto, inferir informação implícita em um texto e identificar os elementos constitutivos da organização de um texto. Então, essas são as habilidades que a gente consegue conversar com o currículo de arte e com as habilidades que estão lá no currículo de arte para o 6º ano do ensino fundamental. Eu separei também as habilidades que estão lá na AP do 7º ano do ensino fundamental de língua portuguesa, certo? Eu coloquei aqui para vocês já terem certinho, para ficar fácil para vocês, na hora que vocês forem fazer esse trabalho, vocês já têm todas as habilidades aí. Eu não vou ficar lendo aqui para não ficar cansativo para vocês, certo? Eu separei também nesse outro slide todas as habilidades que tem na prova de língua portuguesa do 8º ano e destaquei as habilidades que a gente pode trabalhar de forma mais confortável, como eu já falei, já que a gente não é de língua portuguesa. Se tiver algum professor de arte que também tem a formação em língua portuguesa, ele vai até conseguir dominar uma ou outra habilidade mais específica, dialogando com o currículo de arte, mas como a gente não tem o currículo, no caso, o professor é formado em arte, então eu não me arrisquei a incluir todas as habilidades. Depois aqui, eu coloquei nesse outro slide as habilidades do 9º ano e também destaquei as habilidades específicas que a gente consegue trabalhar com o currículo de arte. Para a gente trabalhar nesse slide aqui, eu escolhi 2 questões do 6º ano do ensino fundamental, né, do 6º ano do ensino fundamental, e eu vou só apresentar para vocês rapidinho como é que ela apareceu lá na AP. Então, essa questão, a questão da AP, da 26ª AP, a questão número 2 e número 3, ela trazia um texto que até fala sobre arte, fala sobre exposição, e ela é bastante interessante, porque nesse texto ele mostra a trajetória, vai falar de uma mostra que mostra, olha só que redundante eu, vai falar da trajetória de um gênio renascentista, no caso Leonardo da Vinci. Então é uma mostra que vai mostrar a trajetória do gênio renascentista Leonardo da Vinci. Então, na questão número 2, qual é a habilidade em percurso que ela está focando aí? É localizar a informação explícita em um texto. Então, como está lá a questão número 2? Explícito é aquilo que está bem às claras para a gente, né? O Museu da Imagem e do Som cria um espaço exclusivo para a mostra de Leonardo da Vinci com o objetivo de, a resposta certa já está destacada aí para vocês, oferecer uma experiência imersiva aos estudantes. Olhem só na grade de correção, como aparece lá. Se a gente pegar o texto, a gente voltar lá no texto, vai estar lá o objetivo explicitamente presente, igualzinho tá lá na alternativa, que é o objetivo do novo espaço é oferecer uma experiência imersiva aos visitantes que poderão conhecer a vida e o legado do artista italiano. Então, essa questão, ela focou a habilidade explícita em um texto. Depois, a outra questão, que é a questão número 3, que continua trabalhando o mesmo texto da mostra de arte, ela traz para a gente a habilidade identificar a finalidade em um texto. Também é uma habilidade em percurso, porque ela está em processo. Então, a questão diz assim, qual é a finalidade, qual é não? A finalidade do texto é, a resposta certa também já destaquei para vocês, é informar sobre a mostra de Leonardo da Vinci no Miss Experience. Depois, na grade de correção, mostra para nós assim,
A resposta correta, o texto informa a inauguração de um espaço expositivo que receberá a amostra de Leonardo da Vinci. Então tá lá, trabalhar, voltando aqui, ó, identificar a finalidade, qual é o intuito do texto, certo? Quando a gente vai trabalhar essas questões objetivas com os nossos alunos, que a gente pode também até trabalhar em arte, eu gosto muito de, na hora de dar a devolutiva para o aluno, além de mostrar qual é a resposta certa, eu gosto muito também de colocar para eles, de mostrar por que que as outras respostas não estão corretas, por que que as outras estão erradas. Porque assim, na hora que ele for responder uma questão, na hora que ele for fazer uma prova, ele pode também se perguntar: essa questão é certa, mas eu quero saber se essa questão não é, se essa alternativa não é certa, por que ela não é certa? Por que ela não pode ser certa? Isso vai ajudar ele a identificar a resposta correta. Então, neste momento agora, eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades de como é que a gente pode trabalhar as habilidades de arte com as habilidades que foram, que versaram lá a AP de língua portuguesa. Então, habilidades de arte que conversam com as habilidades de língua portuguesa descritas nos exercícios 2 e 3, que é a mensagem explícita e a finalidade de um texto. Então, quais são as habilidades de arte que a gente pode trabalhar essas duas habilidades que foram cobradas na AP? Como essa AP é do primeiro bimestre, eu separei para vocês as habilidades tanto do primeiro bimestre quanto do segundo bimestre. Então, no primeiro bimestre, que já passou, nós temos aqui analisar criticamente, por meio da apreciação, usos e funções de diferentes gêneros da música tradicional e da música folclórica local, paulista e brasileira, em seus contextos de produção e circulação, relacionando essas práticas musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica e econômica. Outra habilidade que eu separei é a 31, que é relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Essas habilidades estão lá no currículo de arte. E os objetos de conhecimento eu também separei para vocês aí, que é uso e funções de gênero da música tradicional, local, paulista, e dentre os outros que eu elenquei para vocês aqui. Já as habilidades do segundo bimestre, eu separei 3. Vocês podem até encontrar outras também, pessoal, tá? Mas aqui eu destaquei 3 para vocês. Lembrando que no primeiro bimestre foram habilidades de música e agora nós estamos vendo as habilidades de dança. Então, pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e ensinação de danças folclóricas, reconhecendo e apreciando composições de danças de artistas, grupos e coletivos paulistas e brasileiros em diferentes épocas. Explorar elementos constitutivos do movimento dançado nas danças folclóricas paulistas e brasileiras, abordando criticamente o desenvolvimento dessas manifestações da dança em sua história tradicional e contemporânea. Depois, habilidade 14, analisar e experimentar diferentes elementos das danças folclóricas paulistas e brasileiras, que seria coreografia, figurino, trilha sonora, os espaços convencionais e não convencionais para a composição cênica e a apresentação coreográfica individual e coletiva. E destaquei também aqui os objetos de conhecimento referente a essas habilidades que eu elenquei aqui para vocês. Como é que essas habilidades elas podem ser cobradas de maneira intencional, conversando com aquelas habilidades que eu destaquei lá dos exercícios 2 e 3 da prova do 6º ano do ensino fundamental de língua portuguesa. Então, como que a gente pode trabalhar essas habilidades? Porque, na verdade, como eu falei para vocês, nós, professores de arte, algumas dessas habilidades que estão na AP, a gente já trabalha. Só que o foco agora é trabalhar de maneira intencional. E é o professor e o aluno perceber que, além da língua portuguesa estar trabalhando aquela habilidade, a arte também está trabalhando, língua inglesa está trabalhando, educação física está trabalhando, história e geografia está trabalhando as mesmas habilidades que estão
sendo cobradas na AP. Então, uma possibilidade aqui, proporcionar momentos de apreciação de diferentes gêneros da música tradicional e da música, no caso, dança folclórica. Eu coloquei música e dança porque eu já conectei com as duas habilidades. Folclórica local, paulista, brasileira, com foco na informação explícita. Então, a gente pode fazer apreciação desses diferentes tipos de gêneros de dança e depois perguntar para o aluno o que ficou explícito para você, o que você entendeu que está bem claro com esse tipo de música, com esse tipo de dança. Organizar momentos de análise dos usos e funções de diferentes gêneros da música tradicional e da música folclórica local, paulista e brasileira, focando também na finalidade expressada das músicas apreciadas. Então, a gente pode trabalhar, no caso das habilidades de música, trabalhar com músicas folclóricas, músicas brasileiras, músicas paulistas e brasileiras, e depois perceber junto com o aluno qual é a finalidade daquela música, porque nós sabemos que a música ela tem um texto, mesmo que ela não tenha uma linguagem verbal, ela tem um texto musical ali, orquestrado. Organizar momentos de análise onde o estudante relacione práticas musicais com diferentes dimensões da vida, por meio da construção de pequenos textos com mensagem explícita. Então, a gente pode dar o suporte teórico para o aluno referente à habilidade que a gente está trabalhando lá no currículo de arte e pedir para que eles construam pequenos textos e de uma forma explícita que expresse o seu entendimento. No antigo currículo de arte, a gente tinha muito o que ficou da conversa, que era quando o aluno, depois de uma apreciação, depois de uma conversa com o professor, ele ia detalhar verbalmente, por escrito, tudo aquilo que ele tinha entendido da apreciação ou da conversa ou da leitura de imagem. Então, essa parte também é muito importante para que ele deixe explícito nesse texto o que foi que ele entendeu. E depois, o legal é o professor também selecionar um ou dois textos, fragmentos de textos, e colocar para a turma identificar também qual é a mensagem explícita que aparece naquele texto que foi produzido por um aluno, que foi produzido por um colega. Outra possível possibilidade é promover o reconhecimento das diversas práticas artísticas, no caso música ou dança, comparando e levando o estudante a contextualizar o uso dessas práticas em diferentes épocas, né? Relatar vivências individuais e familiares, produções pessoais dos alunos relacionadas às habilidades em percurso, que você vai estar trabalhando lá no currículo de arte, através de podcasts, vídeos, textos, manchetes, histórias em quadrinhos, onde o estudante possa apreciar depois a atividade dos outros colegas também, identificando as informações explícitas dentro do texto que ele fez, se foi no vídeo, se foi uma manchete de jornal, se foi uma história em quadrinho, e também possa depois perceber qual foi a finalidade do texto criado pelo outro estudante, pelo outro colega. Eles podem estar depois trocando essas atividades. O professor pode estar fazendo esse link, essa conexão entre a atividade construída por um aluno e a atividade construída por outro aluno. O professor também ele pode propor análise de textos com foco nas habilidades estudadas, localizando informações explícitas e sua finalidade, através de questões objetivas ou em diálogos com os alunos. Esses textos ele pode ser verbais, não verbais, pode ser vídeos, pode ser uma obra de arte. Aí o professor ele vai ficar à vontade para percorrer os caminhos que ele tem, que lhe são mais confortáveis. O importante é deixar claro para o aluno que ele também está deixar claro para o aluno que o professor também está trabalhando aquela habilidade que está sendo cobrada na P. Lembrando para vocês que essas sugestões que eu estou dando aqui é de acordo com aquelas habilidades da questão 2 e 3 da AP do sexto ano, tá? Agora, eu separei aqui para vocês quais são as habilidades que conversam com o currículo de arte do ensino médio. Então, na AP do ensino médio de língua portuguesa, são muito mais habilidades.
Para não ficar muito pequeno aqui no meu slide, eu separei para vocês só as habilidades que a gente pode conseguir trabalhar com o currículo de arte. Então, no caso aqui, são outras habilidades, tem outras habilidades específicas também de língua portuguesa, mas que eu não destaquei aqui para não ficar muito pequeno a minha fonte. Então, eu também não vou ler para vocês, eu vou depois disponibilizar esse material para vocês terem já separado quais são as habilidades mais fáceis para a gente reconhecer com as habilidades de arte. Aqui nós temos as habilidades de língua portuguesa do segunda série do ensino médio, que conversam mais facilmente e confortavelmente com as habilidades de arte. E também nós temos aqui as habilidades de língua portuguesa da 26ª AP da terceira série do ensino médio, que também conversam confortavelmente com as habilidades de arte. Aí aqui eu já trago para vocês uma questão que eu escolhi da segunda série do ensino médio, da 26ª AP de língua portuguesa. Então, para essa questão, nós temos esse texto aí, que é um cartaz, certo? Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. Tosse por 3 semanas ou mais é um principal sintoma. Então, temos toda uma leitura de um cartaz aqui. Qual foi a habilidade da questão número 4 que nós vamos trabalhar, que está sendo cobrada nessa atividade? Inferir informação implícita em textos. Pode ser letra de música, trecho de romance, teatro, poema, conto, notícia, artigo de opinião, anúncio e cartaz. Aí o professor de arte aqui, ele tem a possibilidade de trabalhar com a música, ele tem a possibilidade de trabalhar com o teatro. Quando a gente está falando do teatro, ele pode ser o teatro na forma teatral em si, ou no texto teatral, um poema, um conto, ou até mesmo uma obra de arte, no caso, uma pintura. Então, traz aqui para a gente, na informação do cartaz, pressupõe-se que as pessoas acreditavam que a tuberculose não existia mais. Se a gente observar aqui no cartaz, não está escrito de forma clara que as pessoas suspeitavam que a tuberculose não existia mais. Então, ele tem que usar de recursos de forma implícita para ler nas entrelinhas e perceber que as pessoas acreditavam que a tuberculose não existia mais. Então, aqui na grade de correção, olha lá, é possível inferir que as pessoas acreditavam que a tuberculose não existia mais, pois o cartaz aponta, com mais de 70 mil novos casos por ano, a tuberculose é uma doença que ainda existe, ou seja, é uma mensagem oculta, escondida. Então, eu também separei aqui como é que as habilidades da segunda série do ensino médio pode conversar com as habilidades de língua portuguesa descritas no exercício 4 da 26ª AP. Então, aqui eu já coloquei as habilidades do primeiro e do segundo bimestre. Então, nós temos aqui 3 habilidades. Analisar a mediação cultural, como abertura de possíveis canais de interação comunicativa e de diálogo entre o público e as artes visuais, a música, o teatro ou a dança. Reconhecer a invenção poética durante o fazer da construção artística, inventando seu modo de fazer. Inventar e elaborar a escrita de pré-projetos individuais ou colaborativos como condutores de espaço para a realização do fazer artístico da comunidade escolar e do seu entorno, no caso, no segundo semestre. Os objetos de conhecimento são espaços positivos, salões de arte, as linguagens artísticas, fala da poética pessoal e muito mais. Então, quais são as possibilidades que a gente pode trabalhar, que a gente pode traçar de atividades para trabalhar a inferir a informação implícita em um texto? Então, você, professor, você pode proporcionar momentos de apreciação de diferentes gêneros de obras de arte com foco na temática, leitura e interpretação.
analisar diferentes tipos de cartazes, convites sobre festivais de arte, identificando a poética artística, a mensagem implícita no texto, que pode ser verbal ou não. No primeiro bimestre, teve aquela atividade do segundo ano do ensino médio de construir cartazes, museu imaginário, convites, que é toda essa preparação que a gente tem para a construção de um festival. Então, antes do aluno colocar a mão na massa, eu posso disponibilizar para ele alguns tipos de cartazes de festivais, alguns folders de cartazes de festivais, e ele pode identificar qual é a mensagem que está implícita dentro desse texto. Lógico que você, professor, vai precisar fazer uma mediação para isso. Você também pode proporcionar a leitura e interpretação de pequenos textos verbais e não verbais, artísticos ou literários, com foco na mensagem implícita. Então, você tem lá um texto que fala sobre a origem do teatro, né? Qual é a mensagem implícita que está lá dentro desse texto? Você também pode fazer a elaboração de releituras de obras artísticas com foco nas habilidades em percurso. Você pode fazer uma exposição, uma apreciação depois, análise e mediação das obras com foco na interpretação. Opa, peraí. E aí são muitas as possibilidades que você, professor, pode trabalhar com as habilidades da AP que conversam com o currículo de arte. Lembrando sempre que é necessário olhar os resultados de cada turma e identificar qual ou quais são as habilidades que estão em defasagem, ou até mesmo identificar a defasagem em cada aluno. Eu aqui elenquei para vocês algumas habilidades, mas de uma maneira imaginária, fictícia, porque no caso eu não analisei a AP que estava da turma que eu leciono. Então você, professor, vai ter que analisar quais são as habilidades que estão em defasagem daquela turma, daquele ano, daquela série, para poder focar durante o seu trabalho com as atividades de arte. Aqui eu só dei alguns exemplos, aleatoriamente. É de extrema necessidade que você tenha que analisar os resultados da AP das turmas que você leciona, certo? Devemos tomar muito cuidado com esse trabalho de implícito, de inferir a habilidade implícita na interpretação da obra, mesmo porque a gente sabe que a interpretação de uma obra de arte ela é muito subjetiva, ela é pessoal. E nesse caso, cabe muito a mediação cultural, no caso, você professor. Mas mesmo assim, ela não é uma interpretação que seja engessada, fixa. Podemos preparar muitas questões objetivas com imagens, trechos de música, vídeo, onde cada alternativa correta vai dialogar com a intencionalidade do texto que você escolheu. Aqui nós temos o link do nosso blog, que vocês podem acessar, que tem várias informações lá. E eu fico por aqui. Pessoal, estou à disposição para maiores esclarecimentos. Um forte abraço. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Tchau, tchau.